Olá, muito boa tarde, seguidores do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano, são 17 horas e 21 minutos e nós estamos no ar com mais um Live Política, recebendo nesta tarde de quinta-feira o colunista de política e editor executivo do Núcleo de Cotidiano aqui do Jornal Povo, Érico Firmo. Boa tarde, Érico. Boa tarde, Ítalo. Érico, hoje nós temos 4 temas muito interessantes para comentar hoje. O primeiro é a decisão da maioria do STF, que defendeu o foro privilegiado a deputados e senadores restrito ao mandato. Já foram 7 votos a favor, dessa mudança, dessa restrição do foro privilegiado, mas o ministro Dias Toffoli pediu vistas e ainda não há prazo para a votação ser retomada. Em seguida, nós vamos comentar uma decisão do PMDB, que decidiu expulsar a senadora Cátia Abreu do partido por conta de ataques a Temer e também ao próprio PMDB. Em seguida, falando um pouco da disputa pela presidência da República, uma frase do presidente Lula que causou polêmica: quero disputar com alguém que tenha o logotipo da marca na testa. Isso se referindo à possível marca da Globo na testa. Isso se referindo à possível candidatura do apresentador Luciano Huck. E para finalizar, uma declaração do ex-ministro e também candidato à presidência Ciro Gomes, dizendo que não está vendo acontecer essa possível aliança entre o governador Camilo Santana e o senador Eunício Oliveira. Bem, Érico, vamos começar aqui com essa decisão que não deixa de ser um avanço, para a democracia do país, onde você cria aí condições mais iguais entre as pessoas, de serem julgadas igualmente perante a lei. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já havia votado o projeto relativo ao fim do foro privilegiado. Ele é mais amplo, ele só conserva ali o presidente da República, o vice-presidente do Senado, da Câmara e também do Supremo. E essa decisão do STF ela é um pouco mais específica, ela se refere apenas a deputados e senadores, e o foro valeria para crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados ao próprio mandato. Existem 2 teses que estão em votação no Supremo. Uma é essa, que restringe ao mandato e também a crimes relacionados a ele, e é uma tese do ministro Alexandre de Moraes, que não está tendo aceitação no Supremo, que a proteção seria em relação a todos os crimes cometidos durante o exercício do mandato. Que começa o mandato. Só teve o voto do próprio Alexandre de Moraes, essa tese. Érico, como é que você vê essa postura do STF e essa própria disputa, também com o Legislativo, para dar um tipo aí de norte, em relação ao foro privilegiado, que é um atraso para o Brasil? Já teve 6 votos, já tem maioria no chegou a 7. Chegou a 7 votos? E aí porque o Celso de Mello antecipou o voto, Isso. 7 ministros votaram, 6 a favor da mudança, não foi? Isso. Eles ainda podem, a decisão ainda pode ser revertida, por ter maioria, mas os ministros podem rever o voto, mas isso parece improvável. É um assunto que está há muito tempo em discussão, não parece muito factível que revejam a votação, que haja reversão disso. Se encaminha realmente para isso, mas o Congresso ainda pode mudar isso e para algo mais radical, acabando com o foro de todas as formas. A forma que o foro está hoje se torna realmente muito complicada, e acho que o melhor exemplo é da Assembleia do Rio de Janeiro. A gente está vendo que parlamentares que teriam cometido crimes impedidos de ser presos porque os parlamentares assim decidem. A tese que é vencedora é que aquilo que for relacionado ao mandato, eles estão resguardados. Crimes que estariam relacionados à atividade do parlamentar. Isso criou uma guerra política, o Congresso Nacional interpretou como uma afronta do Supremo. Já veio um mal-estar do Supremo com o Legislativo há muito tempo. O Senado, a Câmara estão caminhando para aprovar uma PEC, mexer a Constituição, para acabar o foro para todo mundo, como você falou, menos os presidentes de poderes. E aí, inclusive, para ministros do Supremo dizer: ministro do Supremo, você também vai estar sujeito a julgamento em primeira instância. Em princípio, a tese é boa. A questão do foro privilegiado, ela foi longe demais e se distorceu. O que se entende é porque você tem alguém que, num cargo importante, um chefe de poder, um político, ele está sujeito à perseguição de um juiz de primeira instância que manda prender, enfim. Pode criar complicações e pode criar mais problemas do que soluções. Tem também uma tese de que vai ser mais rápido o julgamento
Pelo contrário, alguns casos vai ser mais rápido, a gente, até bem recentemente, nenhum deputado, nenhum congressista, na verdade, tinha sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde eles têm prerrogativa de ser julgados hoje. O pioneiro a ser condenado, na verdade, foi um então deputado cearense, o de Caucaia, o Zé Gerardo Arruda. Foi o primeiro a ser condenado pelo Supremo. O Ceará tem esse pioneirismo, tem pioneirismo em várias coisas, né, como na libertação dos escravos, tem esse pioneirismo de ter o primeiro deputado condenado, o primeiro deputado federal condenado pelo Supremo. Mas em muitos casos, o foro acaba garantindo que o julgamento ocorra mais rápido. Porque não tem como recorrer, né? Já tá, pois é. E isso até foi levado para cortes internacionais, dizendo que uma prerrogativa da justiça é que a pessoa tenha direito a recorrer a outro tribunal. Você tem um julgamento em última instância, é complicado. Mas vê o que aconteceu com o mensalão. Isso o jurista Fernando Castelo Branco estava dando entrevista muito esclarecedora hoje de manhã na Rádio Povo CBN, e ele citou esse exemplo de que o mensalão, a denúncia veio à tona em 2005, o processo começou em 2009, em 2012 já tinha gente sendo presa, 2012, 2013. Mensalão de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, ex-presidente do PSDB, ex-governador de Minas, acusado. O crime teria ocorrido em 1998, o caso veio à tona em 2005, foi ser julgado na Justiça Comum, o Azeredo já foi condenado, recorreu, no ano que vem o crime prescreve e ele não vai responder, não vai ser punido pelo crime pelo qual já foi condenado, inclusive. Tu pode ser inocentado em outras instâncias, mas provavelmente vai prescrever sem julgamento. Isso então foi para a primeira instância. Na época do mensalão, muita gente dizia, não, eu quero que meu caso vá para a primeira instância para eu poder recorre a outro juiz, depois vai para o tribunal, depois para outro tribunal, depois para um terceiro tribunal, até que chegue no STF, dificilmente alguém vai ser condenado. Então, até por isso, muita gente está tranquila e diz, não, vamos mandar para um juiz lá da comarca do interior, do rincão eleitoral, que aí, até chegar... Então, vai poder criar esse problema. Não sei se vai dar toda essa velocidade, não. Para muita gente, perder o foro pode ser uma vantagem. Durante muito tempo, o foro era garantia de que ia lá para o Supremo, e o Supremo não julgava ninguém mesmo, nunca ia à frente. Mas isso pode se reverter... A gente tem um novo Supremo, né? Um pouco mais ativo do que no passado. Pois é, isso sem dúvida tem ocorrido, pelo menos mais casos têm sido julgados, mais coisas têm sido descobertas. Isso passa por um novo Supremo, uma nova Polícia Federal, um novo Ministério Público, enfim. Então, tem uma promessa também de desafogar os casos do Supremo, enfim. O Alexandre de Moraes disse que não é bem assim, não. Disse que parece que 3 processos dele que desceriam de instância. Isso é até uma questão a se saber também. Os casos que estão na mão dos ministros hoje, eles seguem no Supremo, vão voltar para as instâncias inferiores. Isso é relativo. Essa é a grande dúvida, né? O que acontece agora com esses processos? Um levantamento que foi feito afirma que 90% dos processos hoje no STF devem descer para instâncias inferiores, ou seja, que também já estão ali complicadas, né? Já com gargalo ali no limite, e vão chegar mais a esses processos bem mais complexos do que o que são julgados atualmente. E a grande dúvida é, com base no que você disse, como é que fica a Lava Jato, né? Que é um processo aí que muitas ações vão parar no Supremo e agora vão ficar espalhadas aí por vários tribunais do país inteiro. Tem-se o risco de você perder um pouco da unidade, né? do julgamento e da própria celeridade, como você disse. Isso pode ser um perigo. Dos processos. Esse número dos 90% é que o Alexandre de Moraes, agora há pouco no julgamento, estava questionando. Diz 90%, no meu são 3 processos dele, acho que ele citou mais ou menos isso, então é discutível. Eu não sei, eu estava vendo também essa estimativa dos 90%, não sei quem fez, mas há um questionamento sobre isso. O fato é que no meio disso tudo tem uma guerra política entre o Congresso e entre o Supremo também. Se o Congresso dizendo, se vocês tirarem o nosso foro, nós vamos tirar o foro de vocês. Querem mexer só com os parlamentares. Realmente não faz sentido uma regra só para parlamentares também. Se é para mexer com a aristocracia, que todo mundo... Só quem comete crime, só quem tem que ser julgado é parlamentar, o Poder Executivo, o Poder Judiciário não entra nisso, é discutível. Bem, saindo um pouco desse debate, indo para outra polêmica, mas essa política, literalmente, o PMDB decidiu expulsar a senadora Cátia Abreu, senadora pelo estado do Tocantins, pelos ataques ao presidente Michel Temer e ao partido. Ela teve uma atuação muito forte durante o processo de impeachment em defesa da presidente Dilma Rousseff. Quando o Temer chegou ao poder, foram críticas seguidas, né, tanto em relação aos escândalos que ele se envolveu, como também aos projetos que ele colocou em votação, como a reforma trabalhista, a reforma agora previdenciária. Enfim, ela se mostrou mais à esquerda do que muita gente que apoiava o presidente Dilma durante o mandato dela.
Agora eu fico me pensando, eu acho que para a imagem dela fica até bem ser expulsa do PMDB, né? Um partido que já está tão enlameado, eu acho que ela sai mais por cima do que por baixo, deixando o PMDB. A Cátia Abreu tem uma trajetória muito curiosa. A Cátia Abreu foi durante muito tempo a principal líder no campo político dos ruralistas do Brasil, da bancada ruralista, que é a bancada, junto com a dos fundamentalistas religiosos, a bancada mais retrógrada que tem na Câmara dos Deputados e atua em áreas muito delicadas, na Câmara e no Senado também, no caso da Cátia Abreu, no Senado, no Congresso Nacional. E algumas das pautas mais complicadas, eles metem os interesses dele, algumas pressionam em direção a algumas coisas, ou vendem qualquer coisa, topam votar qualquer coisa, desde que os interesses deles sejam atendidos. É uma bancada muito complicada, esse lobby do atraso ruralista, porque a gente tem produtores rurais com ideias modernas, com percepção de crescer, integração com o meio ambiente, agregando técnicas de tecnologia para ter uma produção mais intensiva e menos terreno e tal. Não tratando o trabalhador como escravo. Pois é, mas tem que respeita, que dá condições dignas para quem está produzindo para eles, mas tem uma ala que faz política, por exemplo, principalmente, que está mais preocupada com política com a economia do que dos ruralistas, é o atraso, uma forma extensiva, predatória, enfim, um horror. E a Cátia Abreu era a líder desse grupo. E chegou a ganhar o prêmio que é entregue pelo Greenpeace, por entidades ambientais, que é a Motosserra de Ouro. A Cátia Abreu chegou a ser Motosserra de Ouro. E tinha muitos embates com o governo Lula, o governo Dilma. E aí, ao longo do governo Dilma, ela se aproxima da presidente. Foi chamada para ser ministra. Se torna ministra, o que causou muita grita. A Motosserra de Ouro estava indo para dentro do governo. A Dilma já vinha com histórico desde lá de trás, de confronto com a Marina Silva, de brigas com a área ambiental do governo Lula, e aí levou a Motosserra de Ouro para dentro do governo, e que se entenderam muito bem, se tornaram muito amigas, muito próximas. A Cátia Abreu começou a comprar brigas, se desentendeu com esse setor ruralista quando passou a defender a Dilma com muita ênfase. O pessoal... Tanto que ela saiu da Confederação Nacional. Pois é, afastaram a Cátia Abreu e disseram, não, sai daqui, você não nos representa mais. E eu tenho muitas dúvidas sobre o futuro político da Cátia Abreu, porque ela se indispôs com todas as bases políticas dela para defender a Dilma. Na hora do impeachment foi uma das vozes mais enfáticas, partiu realmente para a briga em defesa da Dilma. E agora não sei, de repente a ex-Motosserra de Ouro vai parar no PT, de repente, não sei qual vai ser. PDT, ela está sendo cogitada para ir para algum desses partidos. Ela que é pré-candidata ao governo do Tocantins. O mundo dá voltas. Muitas voltas, Cátia Abreu é a prova disso. Bem, falando ainda de eleição de 2018, a gente vai comentar uma declaração do ex-presidente Lula. Vamos só voltar aqui um pouquinho antes do Ciro, a gente vai falar do Lula, só para mudar ali o noticiário. Hoje, né, apareceu uma pesquisa aí vinculada, né, um instituto vinculado ao Estadão, que mostrou que a imagem do apresentador Luciano Huck entre os possíveis presidenciáveis é a que está, digamos assim, em melhor situação, cerca de 60% de aprovação. E o ex-presidente Lula reagiu a isso, dizendo que quer sim disputar com alguém que tem a logomarca, a marca da Globo na testa. Aí a pergunta que eu te faço, Érico, é o que é pior? Ter a marca da Globo na testa ou a marca da corrupção? Que foi colocada pela justiça, né? No presidente Lula, ex-presidente Lula. Vai estar recorrendo ainda, enfim, né? Vai ser um duelo interessante, como é que o eleitor vai se deparar com isso. A Globo, do ponto de vista do discurso do Lula, a Globo é um inimigo que o PT tem estabelecido nesse embate e tenta realmente colocar essa marca no adversário. O Lula já foi derrotado por um candidato que tinha pelo menos a simpatia declaradíssima da Globo, no caso Fernando Collor, em 89. E aí o Lula pensa em usar esse discurso para mobilizar a militância, enfim, o discurso petista pega muito essa coisa contra a Globo. A Globo não quer se vincular ao Luciano Huck, mas isso não é possível, né? A Globo teria dado um ultimato para o Luciano Huck para ele decidir até dezembro, decidir ou se ele for candidato, ele se afastar logo dos programas, enfim, a Globo não quer ser usada
como palanque. Não sei se é possível. A cara do 15 Luciano anos, Huck todo é sábado a cara na da TV, Globo. não tem como desvincular. Sobre essa pesquisa, tem só um porém, que a pergunta não era de intenção de voto. A pergunta é assim, como você avalia a atuação, o desempenho desses personagens no país? Aí botou lá o Luciano Huck. Eu acho que a pessoa está avaliando o Luciano Huck muito mais como apresentador, como figura pública, do que como político propriamente. Se for fazer uma pesquisa aqui no Ceará, pergunta como é que você avalia a imagem do Wesley Safadão. Vai dar um percentual altíssimo, as pessoas adoram o Safadão, enfim. Não quer dizer que queiram que ele vá ser governador, presidente da República. Então são coisas diferentes. Eu acho que a pesquisa... Ela acaba, digamos assim, distorcendo um pouco, né? Porque você acaba vinculando como se fosse 60% de intenção de voto. Pegou Tem muita gente pensando que é isso. Pegou outras pessoas que são do meio político e aí pegaram o Luciano Huck, que não é da política, e avaliaram a imagem dela. Só que as pessoas do meio político têm a imagem de políticos. O Luciano Huck tem a imagem do meio do entretenimento, é outra coisa. E aí eu acho que mistura... Eu acho bem discutível a forma como foi apresentada a pesquisa, que parece assim, o Luciano Huck vai ser o próximo presidente da República. Está bem longe disso, pode até vir a ser, mas não sei nem se ele vai ser candidato, e nas pesquisas de intenção de voto realmente ele não dá conta que ele seria por enquanto tá favorito. Com cerca de 5%. Não sei se ele é mais forte do que já foi o Silvio Santos em 89, quando se cogitou, era talvez um personagem... Se você fizer essa pesquisa com o Silvio Santos, com a Xuxa, sei lá, as pessoas gostam desse pessoal, com a Ivete Sangalo. Está até avaliando isso, não é assim, coloca lá para ser presidente da República. Isso é outra coisa. Não sei se a população mistura muito isso, não. Tem um longo caminho aí a trilhar. Ele está tentando ajudar aí novos movimentos, né, novas caras a entrarem no mundo da política, até com financiamento privado, né, para tentar levantar essas candidaturas. E está dialogando aí com o PPS, pode ser que ele se candidate pelo partido de Roberto Freire à presidência da República. Pois é, agora o Lula aí ele já começa, ele já constrói um discurso de antagonismo, né? Já coloca o Luciano Huck, o Luciano Huck deixa de ser o apresentador do programa de sábado à tarde, e o Lula apresenta o Luciano Huck como o representante da organização Globo, desse conglomerado de comunicação muito poderoso. Aí ele tenta construir essa imagem do Luciano Huck e tenta já se colocar no eu sou contraponto a isso. A Globo sempre me perseguiu, então eu prefiro esse enfrentamento direto eleitoral. É o discurso que o Lula começa a construir para esse embate. O mesmo que ele fez com o Dória, né? Chamando de empresário riquinho, né? Ele tem... Pois é, só que o Dória é algo mais abstrato, né? O Luciano Huck, ele associa a uma coisa muito concreta que está na casa de todo mundo, todo dia, que é a Globo, assim, uma marca mais concreta. Mas é isso, ele vai construindo imagens e colocando quem são os personagens nesse tabuleiro eleitoral. Até dezembro esse tabuleiro talvez fique mais claro, né? Que é o prazo que a Globo deu para o Luciano Huck decidir se vai ser candidato ou não. Né, e deixar a emissora. Mas ele pode muito bem continuar a chegar lá por maio. Agora eu sou candidato, o que a Globo vai fazer? A Globo não vai poder fazer nada, vai poder boicotar a campanha dele, né? Isso a Globo já fez em outras ocasiões com outros candidatos. Bem, saindo um pouco de São Paulo, Brasília, e vindo agora aqui para o Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes participou de uma palestra na manhã de hoje e ele comentou dois assuntos. O primeiro é o que você está vendo aí na tela: não sou ninguém para perdoar Tasso. Isso em relação à troca de farpas que eles tiveram há 2 semanas, quando um ficou chamando o outro de oligarca, né? Oligarca da política. E em seguida ele também afirmou que, ele disse a seguinte frase em relação à possível aliança aí que anda a passos largos, a aliança Camilo-Eunício: não vejo isso acontecendo. Parece que só ele não vê, né? Porque está todo mundo vendo, inclusive o próprio Eunício já falou sobre essa possibilidade, né? Em prol, segundo ele, do Ceará. Parece que o candidato a presidente está tentando tapar o sol com a peneira em relação ao assunto que já está tão forte nas discussões políticas aqui do Ceará. Nos últimos 3 anos, o Grupo Ferreira Gomes teve embates seríssimos com o Eunício Oliveira, e quem puxou mais essa briga para cima, quem mais elevou essa temperatura sempre foi o Ciro. O Ciro foi a pessoa que puxou para a briga realmente. Agora, como você falou, ou o Ciro não está vendo o óbvio, que é a aproximação pública, as sinalizações de aproximação, enfim. Ou o Ciro não está vendo o óbvio, ou, que é possível, não, ou ele sabe de algo que a gente não sabe. Que é que aí tem gente no grupo Ferreira Gomes que acha que o Ciro está dando corda, que estão deixando correr. Enquanto o Eunício é útil, porque traz gente para o Estado. E o Eunício se aproximar, e depois o Eunício nem formar um arco de oposição,
nem ter aliança com o governo, e o Eunício ficar com a brocha na mão, como se diz. O Eunício ele pode se dar. Eu já escrevi sobre o seguinte: alguém vai se dar mal nessa história. Ou a oposição vai ser abandonada pelo Eunício e vai se dar mal, ou o Eunício vai ser abandonado pelo governo e também vai ficar em maus lençóis na eleição do ano que vem. Não está tranquila. O Eunício não está fechando portas com a oposição, e não vai restar muito discurso para ele para um enfrentamento no ano que vem, por exemplo. Se ele decide para o Senado com a ir chapa para a de oposição, Camilo, vai ficar mais complicado. Vai ficar mal, mas ele não está deixando muitas portas, ele está indo com muita sede ao pote do governo. Aliás, o pote do governo costuma ter esse poder, né, de fazer com que as pessoas entrem com muita sede. Uma terceira possibilidade é que o Ciro esteja dando um recado. Essa articulação com o Eunício, essa aproximação tem sido muito capitaneada pelo Camilo. O Roberto Cláudio tem participado, o Zezinho Albuquerque tem feito um trabalho também. As fotos do evento de sexta-feira tinha fotos ótimas do Zezinho com o Eunício também, muito amigos, enfim. Mas ele pode estar dando recados também. Não sei qual a disposição do Cid. O Cid já disse algumas coisas: não é possível, não vamos rejeitar apoio. Mas o Ciro está dando sinais de que talvez também não esteja muito feliz com esse acordo. E pode ser um recado para o Camilo também, dizendo para o Camilo, por sua vez: você não vá muito fundo não, porque o grupo, quem comanda é a gente. Pode ser várias coisas, só não essa fala do Ciro só não combina com a evidência dos fatos que estão vindo a público, no que está aí para todo mundo ver. Não, isso não combina mesmo. E no caso de uma aliança dessa ser concretizada, quem também sairia muito prejudicado seria o próprio candidato a presidente, Ciro Gomes, né, como você disse, por todo o histórico aí de críticas e ataques duras. O apelido, o xingamento mais fraco que ele deu pro Eunício foi de Pinotralha, uma mistura de Pinóquio com irmãos Metralha, né? Foi o menor que ele utilizou. E o discurso dele, né, tentando aí galgar a presidência, é todo em cima dos esquemas de corrupção que o PMDB se envolveu e de figuras que formariam o núcleo aí desse processo, né, de roubo da máquina pública, segundo as investigações, Temer, Padilha, enfim, todo aquele núcleo forte do PMDB. E com essa aliança concretizada, ele vai perder boa parte do discurso dele, né, e, enfim, vai se fragilizar bastante para 2018. Bem, não é a primeira vez que o Ciro se fragiliza por incongruências locais. O Ciro tenta construir uma imagem de esquerda, de centro-esquerda renovada, sem as incoerências do PT. É o que ele tenta fazer. Só que aí no Ceará, o governador apoiado pela família é um petista, e essa imagem de se contrapor às incoerências e incongruências do PT não resiste a uma olhada para o Ceará. Quem no Brasil olhar para o Ceará, e é impossível alguém votar do Ciro sem observar o que está acontecendo na política do Ceará, esse discurso não se sustenta. Tudo que ele critica em Brasília é reproduzido aqui no Estado. Bem, vamos concluir o nosso programa no caso, lendo alguns comentários de quem está acompanhando aqui o Live Política. O primeiro é o Davi da Pompeia. Alô para a Barra do Ceará, um abraço para a Barra, para todos os bairros da cidade, para a Regional 1. Ele também afirma: o povo deveria ficar todo mundo em casa no dia das eleições, aí pregando o boicote, né? O Jeremias de Oliveira Amâncio: será que a perda do foro privilegiado hoje não dá para a população uma sensação de igualdade, de justiça para todos? Eu acho que a melhor coisa que já aconteceu no Brasil é o que está acontecendo agora. Políticos cometem erros e não tem punição por causa do foro privilegiado. Essa sensação sem dúvida dá, assim, as pessoas não vai todo mundo ser tratado igual, ninguém tem privilégio. O risco é que essa impressão não seja verdadeira e que, na verdade, os supostos beneficiários se favoreçam e nunca sejam julgados. Tem aqui o caso do Eduardo Azeredo. Agora, talvez ele, por exemplo, né, crimes comuns. Se um senador mata a esposa, ele continua com aquela proteção, digamos assim, diferente, por exemplo, de um cidadão comum. O que está colocado hoje é justamente isso, né? Esse tipo de crime iria lá para o juiz da primeira instância. O problema é que ele vai para o juiz da primeira instância, aí o cara é condenado, aí recorre não sei para onde, aí vai, enfim, acaba que corre risco de nunca ser julgado, né? Quando era no Supremo, pelo menos, sendo julgado, a pessoa já era punida, já cumpria pena, enfim. Francisco Frota Neto: PMDB igual a gato, só vive em cima do muro. Tanto que apoiou aí todos os presidentes, né, desde
O PMDB é uma ninhada de gatos, cada uma num muro, assim, eles ficam em todos os muros, porque sempre tem um muro, a Cátia Abreu, que agora saindo, estava com a Dilma, tem o Renan também se aproxima do PT, enfim, cada gato do PMDB vai para um muro diferente. É verdade. Mas é isso, são quase 5 horas e 50 minutos, a gente conclui por aqui o nosso Live Política. Érico, muito obrigado aqui pela sua participação, seja bem-vindo e volte sempre que puder, né? Obrigado. E eu agradeço também a sua atenção e a sua audiência, lembrando que esses assuntos que a gente debateu agora, você pode conferir com mais análise, mais profundidade, na edição desta sexta-feira do Jornal O Povo. E nós aqui do Live Política voltamos na próxima terça-feira, a partir das 17h10. É isso, um abraço e até terça-feira.